No tribunal, os momentos finais de um julgamento carregam mais do que palavras e sentenças. Eles trazem consigo o peso das ações, o impacto das escolhas e, para muitos, o início de um novo capítulo em suas vidas que agora passa a ser atrás das grades. Da indignação explosiva, colapso emocional ou até mesmo uma postura fria e calma diante de toda a barbárie descrita, essas reações revelam facetas únicas da condição de alguns assassinos, quando confrontados pela justiça. Serão esses criminosos reagindo às suas sentenças que você irá assistir hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Assassinos reagindo a sentenças de prisão. Joseph Ziller, condenado pelo assassinato de um garoto e a babá no ano de 1990, não teve um comportamento muito adequado durante seu julgamento e o caso repercutiu mundialmente. Durante a audiência de sentença, Ziller agrediu seu advogado, Kevin Shirley, desferindo uma cotovelada em seu rosto. O incidente ocorreu quando Ziller sinalizou para Shirley se aproximar, aparentemente para uma conversa privada, e então o atacou. Imediatamente, os oficiais de justiça contiveram Ziller. Além disso, Ziller enfrentou acusações adicionais por assediar a mãe de uma das vítimas após sua condenação e foi condenado à pena de morte pelo juiz responsável. O caso de Ziller ganhou notoriedade devido à brutalidade dos crimes e ao comportamento perturbador exibido durante o julgamento. Ciara Harp foi condenada a 125 anos de prisão pelo assassinato de Raheem Grant, pai de sua filha, crime que ela mesma gravou com o celular da vítima. Durante o julgamento, sua mãe, Adrienne Thurmond, fez um depoimento contundente, pedindo ao juiz que aplicasse a pena máxima e sugerindo até que sua filha fosse esterilizada para evitar que tivesse mais filhos. Thurmond descreveu Harp como manipuladora e causadora de caos por onde passava, afirmando que sua natureza invejosa a levou a cometer o assassinato por não aceitar o fim do relacionamento com Grant. A filha, ouvindo aquilo da mãe, com certeza não ficou nada feliz e sua cara de decepção era bem visível. Porém, mesmo decepcionada durante o depoimento, Harp reagiu de forma desrespeitosa, dirigindo palavrões à própria mãe, não se importando com as consequências. Ronnie O'Neal foi julgado pelo assassinato de sua namorada, Kenyatta Barron, e de sua filha, Ron Nevaeh O'Neal, além da tentativa de assassinato de seu filho, que também se chamava Ronnie O'Neal, em março de 2018, em Riverview, Flórida, Estados Unidos da América. Durante o julgamento, O'Neal optou por se representar, o que resultou em momentos de tensão e comportamento errático. Em sua declaração de abertura, ele gritou com o júri, alegando que as evidências contra ele foram fabricadas. If you think I'm here to play around with y'all, God damn it, I'm not. All right, Mr. O'Neal, please stop using swearing language. It's not appropriate in a closing argument. O comportamento de O'Neal no tribunal, incluindo suas explosões e a decisão de se autodefender, chamou a atenção da mídia e do público, destacando a complexidade e a gravidade do caso, mas no fim das contas ele permaneceu atrás das grades. Dylan Shoemaker, um adolescente de 16 anos, foi condenado por assassinato em segundo grau pela morte do filho de sua namorada, um menino de 23 meses, em março de 2013. Durante o julgamento, Shoemaker chorou diante do júri, tentando demonstrar remorso. No entanto, mensagens de texto revelaram que ele havia dito anteriormente: "Tudo o que preciso fazer é chorar, e eles vão sentir pena de mim." O caso ganhou notoriedade devido à brutalidade do crime e à tentativa de manipulação emocional por parte de Schumacher durante o julgamento. Ele foi condenado a uma pena de prisão perpétua e segue atrás das grades até o fim de sua vida. Por ser tratar de um jovem garoto, muitas pessoas, mesmo sabendo o que ele havia feito, chegaram a se comover, porém rapidamente se espalhou sua anotação e realmente se trata de uma pessoa muito fria, com enorme maldade no coração.
Christopher McNabb e Courtney Bell foram julgados e condenados pelo assassinato de sua filha recém-nascida, Kalia McNabb, de apenas 15 dias, em outubro de 2017, na Geórgia, Estados Unidos da América. Em 7 de outubro de 2017, McNabb e Bell relataram o desaparecimento de sua filha, Kalia. Após intensas buscas, o corpo da bebê foi encontrado no dia seguinte, envolto em um pano, dentro de uma bolsa de ginástica, em uma área arborizada próxima à residência do casal. McNabb e Bell foram acusados de assassinato e crueldade infantil. Durante o julgamento, a promotoria apresentou evidências de que McNabb havia causado ferimentos fatais à criança, enquanto Bell foi acusada de negligência por não proteger a filha. O comportamento indisciplinado de McNabb no tribunal, incluindo explosões emocionais, contribuiu para a percepção pública de sua culpa. Em maio de 2019, McNabb foi condenado por assassinato doloso e sentenciado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, além de uma pena adicional de 10 anos por ocultação de morte. Bell foi condenada por homicídio culposo e sentenciada a 15 anos de prisão. Júlio Caizar Rivera, aos 18 anos, foi acusado de uma série de roubos de carros armados entre outubro e novembro de 2021, incluindo um incidente em que atirou no rosto de uma mulher durante uma tentativa de roubo em San Antônio, Estados Unidos da América. Em julho de 2023, Rivera, então com 20 anos, aceitou um acordo judicial e se declarou culpado de 3 acusações de roubo qualificado. Durante o julgamento, ele se dirigiu diretamente à vítima, Alana Castaneda, pedindo desculpas e afirmando que não havia justificativa para suas ações. Castaneda, presente no tribunal, solicitou que Rivera recebesse a pena máxima. O juiz Ron Rangel sentenciou Rivera a 45 anos de prisão, destacando a gravidade dos crimes cometidos. O comportamento frio de Júlio no tribunal, mesmo ouvindo sua sentença, chamou a atenção e repercutiu pelo mundo. O caso gerou uma grande polêmica, afinal, muitos acharam injusto o acordo feito ao garoto para que ele tivesse uma pena menor do que provavelmente teria se houvesse sido julgado sem o acordo. A expectativa é que ele fosse condenado à prisão perpétua. Aiden Fucci, um adolescente de 14 anos na época do crime, foi condenado pelo assassinato brutal de sua colega de escola, Tristan Bailey, em maio de 2021, na Flórida, Estados Unidos da América. Durante o julgamento, observadores notaram que Fucci manteve uma postura fria e reservada, com poucas demonstrações emocionais, mesmo diante de detalhes apresentados no tribunal. Em fevereiro de 2023, às vésperas da seleção do júri, Fucci declarou-se culpado de assassinato em primeiro grau. Em março de 2023, o juízo sentenciou à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos, destacando a gravidade e a falta de motivação aparente para o crime. Como já havia confessado todo o crime anteriormente, ele preferiu ficar completamente calado durante o julgamento. O comportamento impassível de Fucci durante o julgamento chamou a atenção da mídia e do público, contrastando com a gravidade das acusações e o sofrimento das famílias envolvidas. Luiz Reis foi um jovem sentenciado por crimes de roubo e homicídio que se mostrou completamente violento, com um péssimo comportamento dentro do tribunal, principalmente após ouvir sua sentença, que aparentemente não era o que ele esperava. Já no tribunal para ser julgado, Reis caminha agressivamente e se mostra resistente ao ser conduzido pelos policiais que tentam contê-lo. Seus familiares até mesmo choram e sua mãe parece gritar ao fundo, triste com a situação do jovem que passaria sua vida toda na prisão. Ele fica com sua cabeça baixa o tempo todo, ouvindo sua sentença e se revolta com o que escuta. Nas imagens fica claro ele tentando se desvencilhar e xingar um policial que o acompanhava. Bom, era melhor ter pensado nas consequências que seus atos o levariam. Diana Lovejoy, uma instrutora de condicionamento físico de Carlsbad, Califórnia, Estados Unidos da América, foi condenada em novembro de 2017 por conspiração e tentativa de assassinato de seu ex-marido, Greg Mulvihill.
Durante o julgamento, foi revelado que Lovejoy contratou seu instrutor de tiro, Weldon McDavid Jr., para executar o crime. Ao ouvir o veredito de culpada, Lovejoy desmaiou no tribunal, necessitando de atendimento médico imediato. Ela primeiramente fica incrédula com o que escuta. Logo depois, abaixa a cabeça e olha desesperada em direção ao seu advogado. Em seguida, se abaixa novamente e parece já desacordada enquanto é amparada pelos policiais. Commit murder. Em janeiro de 2018, Lovejoy foi sentenciada a 26 anos de prisão, enquanto McDavid recebeu uma pena de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional aos 50 anos de pena. Jonaique Martinez Estrela foi um dos 5 membros da gangue Trinitários condenados pelo assassinato brutal de Lesandro Júnior Guzman Feliz, de 15 anos, ocorrido em junho de 2018, no Bronx, Nova York. Estrela foi identificado como o autor do golpe fatal que tirou a vida de Júnior. Durante o julgamento, observadores notaram que Estrela manteve uma postura fria e indiferente, sem demonstrar remorso ou emoção significativa diante das evidências apresentadas. Essa atitude foi percebida como desrespeitosa, especialmente considerando a natureza violenta do crime e o impacto devastador sobre a família da vítima. Em outubro de 2019, Estrela foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Posteriormente, em março de 2023, uma corte de apelações anulou a condenação de assassinato em primeiro grau de Estrela, mantendo, no entanto, a condenação por assassinato em segundo grau, o que deu, digamos que, uma certa aliviada em sua sentença. Isso significa que ele será ressentenciado e poderá enfrentar até 25 anos de prisão, em vez de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Claro que a situação gerou muita polêmica e protesto, principalmente por parte dos familiares. Teddy Baltimore Smith foi condenado a 28 anos de prisão pelo homicídio de Gilbert Serna, ocorrido durante um incidente de raiva no trânsito em Tampa, Flórida, Estados Unidos da América. O caso ganhou notoriedade não apenas pelo crime em si, mas também pelo comportamento de Smith durante o julgamento. Em abril de 2018, Smith confrontou Serna após este ter cuspido para fora de um caminhão, com o escarro atingindo a BMW preto de Smith. A situação se esquentou rapidamente, resultando no esfaqueamento fatal de Serna. Durante o julgamento, Smith optou por não demonstrar remorso ou oferecer desculpas à família da vítima. Em vez disso, ele culpou Serna pelo ocorrido, afirmando que o mesmo teria se aproximado dele e cuspido mesmo depois de ter pedido para não fazer aquilo. Além disso, Smith passou mais de 15 minutos reavaliando os detalhes do caso perante o juiz, o que levou a irmã da vítima, Rosalinda Serna, a se retirar da sala do tribunal devido ao desconforto. Após a sentença de 28 anos ser proferida, Smith expressou surpresa e questionou o tempo dado de prisão pelo juiz a ele. Em uma reviravolta posterior, o Tribunal de Apelação do 2º Distrito concedeu a Smith um novo julgamento, alegando que o juiz original cometeu um erro ao não permitir que Smith se representasse. Essa decisão oferece a Smith a oportunidade de um novo julgamento, onde ele poderá apresentar sua defesa desde o início. Malia Lajala ganhou notoriedade por seu envolvimento em 2 casos criminais distintos no Havaí, além de chamar muito a atenção por suas tatuagens espalhadas pelo rosto e seu ar macabro de encarar. Em julho de 2018, após o assassinato do oficial de polícia Bronson Kaliloa pelo fugitivo Justin Wyke, Lajala auxiliou Wyke em sua fuga. Ela, juntamente com outros cúmplices, foi encontrada em um veículo com Wyke, que posteriormente foi morto em um tiroteio com a polícia. Durante o confronto, o sargento Brian Tina foi ferido. Lajala foi acusada de cumplicidade em tentativa de homicídio em primeiro grau e de dificultar a ação da justiça. Em novembro de 2019, ela foi considerada culpada de obstrução à justiça em primeiro grau e agressão em segundo grau a um oficial de justiça. Em janeiro de 2020, o juiz responsável a sentenciou a pena máxima de 6 anos de prisão. Seu julgamento chamou a atenção pela sua aparência e pelo seu tom
frio e calmo de conduzir toda a situação. Como se não bastasse, em novembro de 2024, já em liberdade, Ladjalá foi acusada de disparar uma arma contra seu ex-namorado. Ela foi presa sob suspeita de tentativa de homicídio em segundo grau, mas posteriormente foi acusada de crimes relacionados a armas de fogo e de colocar outra pessoa em perigo de forma imprudente. Ladjalá declarou-se inocente das acusações e permanece em liberdade enquanto aguarda o julgamento. Zion Talavera foi condenado a 50 anos de prisão pelo assassinato de Mohamed Moui Ismail, proprietário de uma loja de conveniência em San Antonio, Texas. O crime ocorreu em 2019, quando Talavera, então com 18 anos, tentou roubar a loja e atirou fatalmente em Ismail. Seu caso chamou a atenção pelo mundo, pois o jovem já estava envolvido com o crime havia muito tempo e participava ativamente de uma série de roubos na região, até infelizmente cometer este, no qual tirou a vida de um pobre inocente. Durante a investigação, foi descoberto que Talavera também estaria envolvido no falecimento de outros jovens da região que haviam sido encontrados sem vida dentro de um carro em chamas. Durante ambos os julgamentos, Talavera se manteve bem frio, não demonstrando nenhuma reação e remorso ou arrependimento. O comportamento estranho do jovem rapidamente se espalhou pelo mundo. Afinal, mesmo com a descrição de seus crimes e a família da vítima completamente abatida em sua frente, ele continuava sério e sem nenhuma expressão. Ramon Rivera, de 51 anos, foi acusado de uma série de esfaqueamentos aleatórios que resultaram na morte de 3 pessoas em Manhattan, Nova York, em novembro de 2024. Rivera atacou 3 pessoas no mesmo dia de forma aleatória e sem nenhuma motivação. Após o terceiro ataque, uma testemunha ocular seguiu Rivera e o identificou para as autoridades, que o prenderam nas proximidades. Foram recuperadas facas de cozinha ensanguentadas em sua posse. Rivera foi indiciado por um júri por assassinato em primeiro e segundo graus, além de roubo em terceiro grau. O promotor distrital de Manhattan, Alvin Bragg, afirmou que Rivera cometeu uma série de assassinatos aleatórios que abalaram a cidade. No tribunal, sua conduta bem calma, fria e sem nenhuma reação mostrou o quão perturbador e estranho o criminoso poderia ser. Antes desses incidentes, Rivera tinha um histórico de 8 prisões na cidade de Nova York, principalmente por furtos, sem envolvimento prévio com armas. Ele também havia sido preso pelo menos 9 vezes no ano anterior em Nova York e Nova Jersey, e estava em liberdade sem fiança, aguardando julgamento em suas prisões mais recentes. Este trágico incidente destacou a necessidade de uma revisão das políticas relacionadas à libertação antecipada de indivíduos com histórico de comportamento violento e a importância de abordar questões de saúde mental de forma mais eficaz. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijão, falei, tchau.